uma direção espiritual muito forte que abrirá os seus olhos e mudará por completo a sua vida. Já vou orar com você. Só que antes eu preciso falar sobre a importância de você reprogramar a tua mente. Já deixa aqui para mim o seu nome, o primeiro nome, para eu apresentar a Deus. Isso. Sabe, a nossa mente, ela funciona como um computador. A maneira como você programa é como ela vai funcionar. Você pode ter o computador mais moderno, mais potente, com muita memória, mas se colocar um programa errado dentro dele, ele não vai funcionar direito. E todos nós já ouvimos falar de vírus de computador, não é? Eles entram em um sistema que estava perfeito e começam a contaminar por dentro. E o computador fica lento, dá erro, trava. Não é porque ele foi mal fabricado. O problema não é no aparelho, é no sistema que foi infectado. O software foi danificado. Do mesmo jeito, quando Deus te criou, Ele olhou para você e disse: está perfeito. Você tem o tamanho certo, a cor certa, a origem certa, o dom certo. E Deus colocou o software certo dentro de você. Desde o começo, Ele te programou para ser vitorioso, saudável, próspero, forte e criativo. No seu código original estava escrito: você pode todas as coisas em Cristo. Tudo que você tocar vai prosperar. Você será cabeça e não cauda. Você vai emprestar e não tomar emprestado. Você é vencedor, não vítima. Você foi programado por Deus para viver uma vida abundante, cheia de fé, de vitória. Se hoje você não está vivendo essa vida abundante, talvez seja porque vírus entraram no seu sistema. Coisas que você ouviu, palavras que te marcaram, traumas que ficaram. E aí você começa então a pensar: eu nunca vou vencer na vida, eu não sou bom o suficiente. Essa luta já dura anos, nunca vou me libertar disso. Eu sou lento, sou feio, minha vida não tem futuro. Esses pensamentos foram contaminando o seu sistema por dentro. E você então começou a viver com baixa autoestima, desanimado, desacreditando dos seus sonhos, esperando sempre o pior. Mas aqui está a boa notícia. Não tem nada de errado com você. Você não é um erro. Você não é um defeito de fábrica. O problema está no que foi programado dentro de você ao longo do tempo. Você precisa aprender a apagar o que não vem de Deus. Voltar ao software original. Durante o dia, repita o que Deus diz sobre você. Eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou saudável, eu tenho valor, eu sou vencedor. Se os seus pensamentos forem limitados, escuta, a sua vida também vai ser. Então, um dos melhores hábitos que você pode criar é aprender a apertar o botão deletar. Quando vier um pensamento negativo de medo, de derrota, delete. Apague da sua mente. A voz do inimigo diz: seus melhores dias já passaram. Delete. Você não vai se curar. O diagnóstico médico é ruim. Delete. Deus está restaurando a sua saúde. Ele prometeu que vai completar os seus dias. Você nunca vai realizar os seus sonhos. Não tem talento, não tem capacidade. Delete, delete, delete. Você é feito à imagem de Deus. Você tem a graça dele sobre a sua vida. Tudo que você tocar vai prosperar. A Bíblia, ela diz que precisamos guardar a nossa mente. Você é quem controla a porta de entrada dos seus pensamentos. Você pode então ficar ruminando tudo de negativo que houve, ou pode escolher focar no que Deus diz sobre você. Todo pensamento negativo é um vírus, tentando sabotar o teu futuro. Se o inimigo conseguir controlar a tua mente, ele consegue controlar a tua vida. Você pode sim se tornar tudo o que sonhou, tudo que Deus te criou para ser, mas tem um segredo, uma chave. Você precisa limpar da sua mente tudo o que disseram de negativo sobre você, tudo aquilo que não veio de Deus. Você não é
o que os outros disseram. Você é o que Deus diz que você é. Entrevistaram um homem com cerca de 40 anos, inteligente, com aparência boa, mas que nunca conseguiu se firmar em empregos. Ele tinha dificuldade nos relacionamentos e sentia que a sua vida estava travada. Quando criança, ele era acima do peso. Alguns colegas zombavam dele, o chamavam de fracassado, perdedor. O erro que ele cometeu foi deixar aquelas palavras criarem raízes. Hoje, elas ainda o mantinham preso à mediocridade. Você é quem decide se essa semente negativa que foi plantada em você quando você crescia vai criar raiz ou não. Quando você fica pensando naquilo que te disseram, você está regando essa semente. Está dando permissão para aquilo virar realidade. E é por isso que precisamos ter disciplina na nossa mente, viu? Aquele homem de 40 anos, sabe por que ele continuava travado? Porque ele deixou aquelas palavras de zombaria se repetirem por dentro durante anos. Cada vez que ele lembrava, ele estava regando aquela semente. Ano após ano. Infelizmente, aquilo virou verdade na vida dele. Agora, imagina se ele tivesse aprendido a apertar o botão delete. Se em vez de repetir o negativo, ele tivesse dito: eu sou uma obra-prima de Deus, sou único, eu tenho talentos, eu carrego sementes de grandeza. Seria uma outra história. Talvez alguém já tenha dito coisas ruins sobre você. Na boa, delete isso. As pessoas não determinam o seu destino. Quem determina é Deus. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você vai realizar os seus sonhos, vai conhecer as pessoas certas, vai entrar na plenitude do seu destino. E quando você pensa assim, nenhuma força do inferno pode te parar. Meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez, a batalha real acontece, sabe onde? Dentro da tua cabeça. Se você perder na mente, já perdeu na vida. Você precisa remover então esses vírus. Voltar, por assim dizer, ao sistema original que Deus colocou em você. Se fizer isso, você vai mais longe do que jamais imaginou. Se você se encontra, de repente, nesse tipo de pensamento, travado, acreditando que não dá para ir mais longe, faça uma pergunta importante. Por que eu penso assim? Quem me ensinou a pensar que sou só mediano? Quem me fez acreditar que nunca vou sair desse vício, ou que esse peso nunca vai embora, ou que já cheguei no meu limite? De onde vieram esses pensamentos? Será que você aceitou uma mentalidade errada por causa do ambiente em que cresceu, das pessoas em sua volta? Só porque algo virou normal para você não significa que é o normal de Deus para a sua vida. Talvez, de repente, todo mundo na sua casa era negativo. Só que, deixa eu te dizer, ser negativo não é normal. Talvez os seus amigos não tinham sonhos grandes, mas isso não é o seu padrão. Talvez sua família teve vícios, hábitos ruins, mas não cometa o erro de achar que esse também é o seu caminho. Essas são ideias erradas, vírus mentais que foram sendo passados de geração em geração. Deus te criou para ir mais longe, para ser confiante, livre, saudável, alegre, cheio de fé. Você carrega grandeza dentro de você e tudo começa quando você decide. Eu vou reprogramar a minha mente. Ouvi uma história sobre uma cachorrinha, uma pastora alemã. Ela estava grávida. Um dia, então, atravessando a rua, foi atropelada por um carro. As duas patinhas de trás quebraram. Ela conseguiu se arrastar até a casa e com o tempo foi se recuperando. Mas como as patinhas não foram alinhadas corretamente, ela passou a andar arrastando as pernas traseiras. Ela não andava mais normalmente. Algumas semanas depois, ela teve seus filhotes. Os filhotes nasceram saudáveis. Mas logo que começaram a andar, todos começaram a arrastar as patinhas traseiras também. O dono achou que eles tinham se machucado no acidente. Levou então ao veterinário. Mas o médico examinou e disse: as patas estão perfeitas. Não há nada de errado com os cãezinhos. Sabe o que era? Eles apenas estavam
copiando o comportamento da mãe. Era o que tinham visto desde o nascimento. E na mente deles aquilo era o normal. As pessoas que te criaram eram boas, deram o melhor que podiam. Mas de alguma forma estavam arrastando as pernas espirituais. E agora você também vive assim. Vivendo negatividade, carregando baixa autoestima, preso a vícios que vêm de gerações, repetindo padrões errados em relacionamentos, se acostumando com a mediocridade. Você viu gente aceitar uma vida limitada e agora acha que viver limitado é normal. Mas aqui está a boa notícia. Assim como aqueles filhotes, não há nada de errado com você. As suas pernas espirituais estão saudáveis, mas você adotou uma maneira errada de pensar. Quando você alinhar a sua mente com a verdade de Deus, sua postura vai mudar, sua caminhada vai mudar, sua vida vai destravar. Deus não te fez com defeito, você não é inferior, você foi criado à imagem dele. Você é uma obra-prima, coroado com favor, equipado com dons e talentos, chamado para viver uma vida grande, saudável, abundante, alegre, cheia de fé. Então, por favor, não continue arrastando as pernas. Você não foi criado para viver sentindo-se inferior, com baixa autoestima, preso em vícios, vivendo com sonhos pequenos, metas limitadas. Isso não é quem você é. Comece a reprogramar a sua mente como alguém que foi feito para ser cabeça e não cauda. Programe seus pensamentos com excelência, não com mediocridade, com abundância, não com escassez, com liberdade, não com prisão emocional. Talvez você tenha crescido num ambiente limitado. Tudo que viu foi brigas, vícios, gente sem autoestima, sonhos pequenos, vida mediana, mas não deixe isso ser o limite da sua vida. Não continue arrastando as pernas de trás, como na história dos filhotes. Deus quer te levar mais longe. E tudo começa quando você decide: eu vou apagar os vírus mentais. Já fui até onde dava, Fábio. Não, delete. Nunca vou ser curado, meu irmão. Delete. Vou ser viciado para sempre. Delete. Eu nunca vou ter a minha casa, nunca vou prosperar. Delete. Se você aprender a apagar esses pensamentos, você vai sair das correntes, vai entrar em liberdade, vai sair da escassez e entrar na abundância, vai sair da mediocridade e entrar na excelência. Então, comece a apertar o botão delete. Talvez os especialistas disseram que não tem mais jeito, que o tratamento não vai funcionar, que você não vai sair das dívidas, que esse sonho não é para você. E eu digo com respeito, os especialistas estão fazendo o melhor que podem com os dados que têm. Mas quem tem a palavra final é Deus. Aleluia. E Ele não colocaria esse sonho no teu coração. Ele não te daria essa promessa se Ele mesmo já não tivesse o caminho preparado. Então, delete os limites que te disseram. Delete o que os críticos disseram. Delete as palavras de desânimo. Delete os relatórios negativos. Volte para o sistema original que Deus colocou dentro de você. Não deixe o que te disseram, o que te mostraram, o que você viu, limitar a tua vida. Você não tem nada quebrado, não há nada de errado com você. Volte a reprogramar na tua mente com o que o seu Criador diz a seu respeito. Eu sou abençoado, eu sou saudável, eu sou talentoso, eu tenho valor, meus melhores dias estão por vir. Se você fizer isso, se mudar os seus pensamentos, eu creio e declaro, todo o vírus está sendo removido agora. Fortalezas estão caindo. Mentalidades erradas que te seguraram por anos perderam o poder sobre você. Assim como Deus prometeu a Josué, você terá bom sucesso e prosperará em tudo o que fizer. Eu declaro isso sobre a sua vida e seus caminhos em nome de Jesus. Se você recebeu essa mensagem, diga amém. Escreve aqui para mim essa frase do poder de hoje. Hoje começa a minha virada na minha mente e na minha vida. Escreve, hoje começa a minha virada na minha mente e na minha vida. Quero agora orar por você. Acabando a nossa oração, por favor, faça chegar para 7 pessoas que Deus colocar no teu coração. Copie o link e envia para essas pessoas. Deixa também aqui o seu like, seu gostei, o seu curtir, que é importante. E se você me acompanha pela primeira vez, por favor,
Se inscreva em nosso canal, porque se você está ouvindo hoje, é sinal que Deus quer que você esteja debaixo dessa cobertura espiritual. E eu quero que você receba as orações todos os dias aí no teu celular. Então, aqui embaixo tem o botãozinho inscreva-se, clica, não paga nada, vai ser só bênção e vitória na tua vida. Abra o teu coração e receba nesse instante essa oração em teu espírito. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, hoje eu oro por essa vida que ouviu essa palavra e agora está diante do Senhor com o coração aberto. Tu conheces cada pensamento que tem entrado nessa mente. Tu vês as vozes que tentaram sabotar esse coração. Palavras duras, rejeições, críticas, comparações, pensamentos que disseram, você não é capaz, você não vai vencer. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todo esse sistema mental contaminado seja limpo pelo Teu poder. Que todo vírus espiritual, toda mentira plantada pelo inimigo, seja removida agora. Senhor, arranca toda crença errada, toda mentalidade de derrota, de medo, de limitação, de escassez. Pai, começa hoje um processo de reprogramação divina nessa mente. Tire o peso do passado, apaga as palavras que feriram, desfaz as comparações que adoeceram e ativa novamente a verdade do céu dentro dessa pessoa, que ela é amada, que ela é escolhida, que ela tem um propósito, que ela foi criada à imagem do Altíssimo, que ela nasceu para vencer. Senhor, eu declaro que essa mente volta hoje ao projeto original das Tuas mãos, que essa pessoa vai pensar como alguém que tem valor, que vai falar como alguém que tem fé e vai caminhar como alguém que sabe, Deus é comigo e meu futuro está nas mãos do Todo-Poderoso. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, toda prisão mental está sendo quebrada, toda raiz de inferioridade está secando, toda marca emocional deixada por críticas ou rejeições está sendo apagada, toda baixa autoestima está sendo trocada por coragem, identidade e fé. E toda voz inferno está sendo silenciada agora. Que a mente dessa pessoa, Pai, seja no exato instante cheia de luz, de esperança, cheia da palavra. Que ela declare com os próprios lábios, repete comigo, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso fazer o que Deus diz que eu posso fazer. Pai, eu sei que há grandeza dentro dessa pessoa. Sei que o Senhor vai levantar essa pessoa. Sei que novos dias estão por vir e que este será o início de uma nova caminhada, Pai, livre, curada, próspera, cheia de paz. Em nome de Jesus. E ore comigo assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre você diz amém. E você diz graças a Deus Espírito. Toma posse da sua bênção, do seu milagre, da sua vitória. Isso. E deixe agora Deus te usar. Copie o link deste vídeo, dessa oração e faça chegar para 7 pessoas que precisam hoje serem abençoadas por meio de você. Faça isso, viu? Nunca perca o hábito de orar aqui comigo todas as noites. Deus está tornando você, está fazendo de você um verdadeiro e poderoso imã de bênçãos. Quero que você receba um grande abraço. Saiba que eu te amo em Cristo Jesus. Escuta, não é o teu passado que define quem você é o teu Criador. E se Ele disse que você nasceu para vencer, então se prepare, porque uma nova versão de você está prestes a se levantar. Que Deus te guarde, proteja e abençoe de modo tremendo e poderoso.